Miqueias, capítulo de número 2. Aos 18 anos de idade, irmãos, e no decurso de apenas um ano, Jonathan Edwards escreveu o que entrou para a história como as 70 resoluções de Edwards. Elas formavam uma espécie de declaração de missão de vida. Eram afirmações de propósito, ou as tentativas do jovem Edwards de projetar toda a sua vida para a glória de Deus. Dizem os especialistas que ao escrevê-las ele tinha dois grandes alvos na mente. O primeiro era não perder o foco espiritual na vida. Um autor diz que as 70 resoluções foram compostas com um único objetivo em mente: o céu. Ele queria viver todos os dias de sua vida sob o senhorio de Cristo. Nada podia ser ignorado. O outro alvo de Edwards era fazer uso das resoluções como instrumentos de avaliação de si mesmo. Elas funcionavam como uma janela para a alma. Por meio delas, ele tentava sentir o pulso espiritual de seu interior. Era a tentativa de Edwards de aferir sua pressão espiritual na presença de Deus. E ele só tinha 18 anos quando escreveu este plano de vida para a glória do Senhor. Você tem algo semelhante? O que você tem planejado? O que espera viver nos próximos 5, 10, 20, 30 anos de caminhada? Alguns dos nossos planos não são necessariamente pecaminosos, irmãos. Mas o problema deles é que são curtos demais. Não contemplam o céu. São terrenos demais. Não vão repercutir na glória eterna. Em outros momentos da vida, porém, eles podem ser pecaminosos. Nossos planos, às vezes, em nada são diferentes dos planos dos ímpios. E se este é o nosso caso agora, nós precisamos saber do seguinte: Deus também tem seus planos contra os nossos planos. É o que encontramos em Miqueias, capítulo de número 2. E para começar, eu quero ler apenas o verso 3, parte A com vocês. Livro do profeta Miqueias, capítulo 2, verso 3. O texto inspirado registra, portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra neste dia, crendo piamente no que disse o salmista sobre ela. Tua palavra é de fato perfeita, e por isso ela pode revigorar a alma. Ela tem o poder de dar alegria aos corações.
Faz isso, Espírito Santo. Use a tua palavra para revigorar nossas almas e alegrar nossos corações com aquilo que realmente importa. Nós estamos em tua dependência, Espírito. Rogamos por tua assistência e por tua iluminação espiritual. Oramos em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. No capítulo 1, irmãos, Miquéia tratou dos pecados de Jerusalém em termos gerais. Ele os chamou apenas de transgressões. No capítulo 2, o profeta levanta o véu que os encobria e os apresenta à luz do dia, de modo que ninguém fica sem vê-los. As práticas dos senhores insaciáveis de Jerusalém, que enricavam à medida que exploravam e oprimiam os mais fracos, são expostas neste capítulo e condenadas por Deus. Seus planos feitos às escondidas são descobertos e combatidos pelo próprio Senhor. Pois, como acabamos de ler, Deus tem planos contra aqueles que fazem o seu povo sofrer. Quais são eles, pastor? Quais são os planos do Senhor? Em Miquéias, capítulo de número 2, entre os versos 1 e 5, queridos, nós podemos ver que o plano do Senhor, em primeiro lugar, é excluir os cobiçadores. Versos 1 e 2. O texto sagrado registra: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. A primeira coisa para a qual eu chamo sua atenção neste texto é o seguinte: Deus sabe. Deus sabe o que os ricos e ímpios de Jerusalém estão tramando. Deus vê o que eles planejam no sigilo de seus quartos durante a noite perdida de sono. E por que é mesmo que eles perdiam a noite de sono? Porque não conseguem descansar, irmãos. Segundo o que lemos, eles estão tomados pelo pecado da cobiça, porque quebram o 10º mandamento da lei do Senhor. Estes homens se acham dominados pelo desejo de ter o que não lhes pertence. E o curioso é, eles conseguem. Diferentemente da maioria dos ladrões, os homens deste texto roubavam ao alvorecer da manhã. Pois, segundo Miquéias, isso eles podem fazer. A ideia é que eles tinham os poderes de Jerusalém nas mãos. Manipulavam sacerdotes, reis e até juízes. Ninguém podia impedi-los, e como nota um comentarista,
eles criavam caminhos para quebrar os mais fracos, empréstimos insensatos, competição desleal nos negócios, manipulação de políticos e fraude nos impostos. Seja como for, irmãos, o que planejam de noite, conseguem de dia. Só tem um detalhe: eles pensam que enquanto tramam de noite, todos estão dormindo, mas nem todos dormem em Israel. O Senhor estava de pé, o Senhor estava acordado, e Ele viu o que estes homens tramavam na escuridão da noite. E por isso, assim diz o Senhor, verso 3 de novo: estou planejando contra essa gente uma desgraça. De que desgraça o profeta está falando? Uma desgraça, verso 3, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça para vocês. Isto é, irmãos, retribuição. Os que subjugavam os fracos, eles mesmos serão subjugados por homens mais fortes. Os que prendiam os pobres em suas artimanhas, serão presos pelo jugo de seus opressores e nada poderão fazer para se livrar. O verso 4 acrescenta: naquele dia, vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção: estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo, ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Isto é humilhação pública. Seus conquistadores, seus antigos devedores, ou seus próprios familiares vão cantar a vergonha deles nas praças e ruas de Jerusalém. O verso 5 completa o plano do Senhor. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Muito provavelmente, o profeta está aqui relembrando o que aconteceu na conquista de Canaã, quando as terras foram divididas entre as tribos de Israel. E talvez ele esteja se referindo ao que Nabucodonosor vai fazer com os pobres que ficaram em Jerusalém. Ou quem sabe esteja pensando no retorno do cativeiro, quando Judá vai receber outra vez sua terra. Seja como for, irmãos, os cobiçadores não estarão nesta nova partilha. Eles serão excluídos da Assembleia do Senhor. Este é o plano de Deus contra eles. Que triste, você não acha? A mensagem de Miqueias não é apenas triste, ela é atual. Irmãos. Os cobiçadores de hoje também vão sofrer. Sejam eles incrédulos ou crentes nominais, sejam eles crentes verdadeiros, porém desviados, todos eles vão sofrer. Os primeiros serão para sempre apartados da mão abençoadora de Deus. Os últimos perderão as bênçãos que receberam das mãos do próprio Senhor. Por quê, pastor? Porque cobiça é um pecado, irmãos. Primeira e principalmente
contra Deus. Cobiçadores são idólatras. E porque adoram suas posses e conquistas, eles são capazes de roubar, oprimir e até de matar às vezes. Mas a raiz de seu problema não é horizontal, é vertical. Não é de ordem social, é de ordem litúrgica. Porque não adoram o verdadeiro Deus. Eles são escravos de falsos deuses. Não conseguem se livrar com facilidade, são possuídos. Em alguns momentos não conseguem sequer se controlar. Fazem de tudo para ter mais. E chega uma hora, como tantas vezes nós vemos nos noticiários, que alguém descobre, expõe e humilha publicamente. E isto não é o pior, irmãos. Se os cobiçadores não se arrependerem de seus pecados, eles serão humilhados e apartados da glória de Deus para sempre no inferno. Os salvos, como sabemos, não perderão sua salvação. Mas se permanecerem neste pecado por muito tempo, eles perderão as bênçãos do Senhor temporariamente. Pense, por exemplo, no que Jesus disse à igreja de Éfeso, naquelas cartas do Apocalipse. Contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, a igreja que outrora foi tão abençoada, teve a presença de Paulo e Timóteo, esta igreja não existe mais, está em ruínas. Você pode visitá-la para vê-la testemunhar a seriedade do que Jesus lhe disse. Não se engane, o seu Deus leva o pecado a sério. A qualquer momento, Ele pode arrancar das nossas mãos as bênçãos que Ele mesmo nos deu e que por nossos pecados se transformaram em ídolos perigosos. Antes de encher sua vida de desgraça por causa do pecado, arrependa-se. Volte-se para o seu Deus. E em todo o tempo da caminhada, irmãos, estejamos preparados para fazer guerra contra este pecado, a cobiça. De maneira prática, como podemos fazê-lo, Renan? Nós podemos, meu irmão, cultivar a gratidão no coração. Em vez de sempre olhar para as coisas que você gostaria de ter, você deve olhar para todas as outras que Deus já lhe deu e por elas ser grato. Nós podemos também adotar um estilo de vida mais simples. Nós não precisamos de tudo o que desejamos. Não seremos mais felizes se atendermos a todas as propagandas da televisão ou internet, irmãos. Na presença do Senhor, há fartura de alegria para os santos. Para combater este pecado, nós precisamos ser mais generosos com a causa do Senhor. Não só investir em si mesmo,
Você pode investir em projetos para além da sua vida e casa. Projetos que vão repercutir na eternidade. Investir na obra missionária agora, irmãos, é segurar a corda daqueles que foram ao campo. E é de maneira ativa um meio de fazer o Evangelho de Cristo avançar ao redor do mundo, irmão. Pense sobre isso. Sabe uma outra maneira de lutar contra este pecado? Ser justo nas nossas negociações. Um cristão não precisa levar vantagem sobre cliente. Não deve tirar vantagens de seus subordinados. Nossa esperança ou segurança não está no tanto de dinheiro que conseguimos juntar, irmãos. Nossa segurança está no Senhor. É Ele quem tem cuidado de mim e de você. Por isso nós podemos ser mais leves ao longo do caminho. Não precisamos ter as mãos tão fechadas. Não precisamos fazer guerra para tirar dos outros para ter. O Senhor tem sido bom. Você deve ser justo com o cliente. Você precisa ser justo e generoso com o seu empregado. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Sim, Ele tem um plano contra os cobiçadores. Mas Ele cuidará de seu povo. Agora, de acordo com o que vemos entre os versos 6 e 11, nós podemos dizer que o plano do Senhor é exilar os presunçosos de sua presença. Os versos 6 e 7 registram: não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará, ó descendência de Jacó. É isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência. É assim que Ele age. As minhas palavras fazem bem àquele cujos caminhos são retos. Irmãos, tomem nota disso. Os ricos de Jerusalém não se tornaram ateus de repente. Não deixaram de frequentar os cultos públicos. Continuavam lá, ocupando as melhores cadeiras. O problema deles é outro. Eles rejeitaram a verdadeira e fiel pregação da palavra e contrataram para si novos e falsos pregadores. E por causa do que ouvem, se tornaram presunçosos espiritualmente falando. Pois seus pregadores lhe diziam: o Senhor jamais vai trazer sofrimento sobre o seu povo. Desgraça alguma cairá sobre nós. O Senhor jamais ficaria irado com o estilo de vida que adotamos. É verdade que Deus abençoa, irmãos. Mas como colocou Miqueias aqui, Ele abençoa aquele cujos caminhos são retos. E o caminho desses judeus estava longe da retidão. Os versos 8 e 9 nos explicam. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra.
Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Explicando a primeira parte, irmãos, ou a segunda parte, na verdade, do verso 8, um comentarista escreve o seguinte: a teologia suave dos falsos pregadores de Jerusalém endureceu o coração do povo diante da lei do Senhor. Eles estão roubando as pessoas, como se vivessem em um campo de guerra. Com corações endurecidos, eles tomam de seus irmãos e nada sentem. Não querem saber se as mulheres são viúvas. Não se preocupam com o futuro dos jovens. Se tornaram impessoais, distantes, embrutecidos, irmãos. E ainda presumiam que gozavam da aprovação do Senhor, mas Miqueias diz: este estilo de vida revela o contrário. Vocês são, na verdade, inimigos de Deus, mesmo que frequentem as igrejas. Por isso eu tenho um plano contra vocês. Verso 10. Levantem-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. O que era para ser uma terra de descanso, irmãos, se transformou em terra doente que não tem mais cura. Os judeus adotaram o estilo de vida dos povos cananeus, que habitavam essa terra antes deles. E por causa disso, como eles, os judeus agora serão expulsos. Serão exilados na Babilônia por 70 anos de cativeiro. E outra vez, por que eles estão assim tão doentes, espiritualmente falando? O verso 11 não nos deixa dúvida. Se o mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Miqueias não está nos dizendo que os falsos pregadores ensinam o alcoolismo, irmãos. Ele está nos dizendo que estes pregadores defendem a presunção espiritual e a diversão irresponsável. Comam, bebam e não se preocupem com o Senhor. Ele jamais os puniria. Será, irmãos? Meu querido, não seja um crente presunçoso. A presunção pode lhe custar o descanso de Jerusalém e pode arrastá-lo para alguns anos de servidão na Babilônia. Sansão, anos antes de Miqueias, presumiu que o Senhor jamais lhe tiraria a força e terminou a vida como escravo de filisteus. Muitos anos depois de Miqueias, Ananias e Safira presumiram que Deus não se importava com o tipo de adoração que ofereciam. Terminaram fulminados diante dos apóstolos. Não presuma que Deus não se importa.
Não tenha em mente que a graça do Senhor é barata. Não esteja tão certo que jamais sofrerá pelo estilo de vida que tem adotado se você anda em pecado e é eleito de Deus por amor. Ele pode fazer com você o que fez com Sansão: retirar sua mão abençoadora, ou pesá-la como fez com Ananias e Safira. Não presuma que está tudo bem. Tenha certeza. Mas por que nos tornamos presunçosos, irmãos? Porque os judeus andavam presunçosos diante de Deus, falsa pregação. A falsa pregação geralmente é suave, irmãos. Teologicamente falando, ela retira de seu conteúdo palavras pesadas como pecado, juízo, inferno. Seu conteúdo é muito mais agradável, leve. Suas mensagens estão repletas de coisas boas, saúde, prosperidade e conforto, mas não se deixe enganar. Coisas boas e leves, portanto, passageiras. O Senhor, com um sopro, pode fazê-las desaparecer. Era o que tinha feito com o reino do norte. Era o que estava fazendo no reino do sul. E pode ser o que anda fazendo nos nossos dias. E a minha pergunta é: como ficam os adoradores da teologia da prosperidade agora em tempos de crise? Como viverão sem seus deuses? Será que seus pregadores os prepararam para tempos de sofrimento? Irmãos, o tipo de pregador que escolhemos ouvir fará uma enorme diferença na nossa vida. Há muitos que nos nossos dias se referem a Jonathan Edwards, e eu disse para vocês que, sei lá, por uns 8 sermões ele vai aparecer umas 30 vezes. Muitos chamam Edwards nos nossos dias de o pregador da tragédia. E isso vem bastante pelo que eles leram no sermão mais famoso dos Estados Unidos, que tem por título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Testemunhas que estavam lá no dia em que Edwards pregou esse sermão disseram que as pessoas se agarravam às colunas da igreja, sentiam o chão queimar e choravam copiosamente à medida que Edwards falava da ira de Deus. Mas muitas destas pessoas nunca chegaram ao final do sermão. Ou, de propósito, quando falam de Edwards, omitem a conclusão dele. Edwards não parou no inferno, irmãos. Ele subiu ao céu. Ele não só assustou pessoas com a ira de Deus, ele as encantou ao final com a maravilhosa obra de Cristo. Cristo, disse Edwards, é poderoso para salvar pecadores da ira de Deus. E um comentarista diz o seguinte: se alguém acha estranha a mensagem dele, ou de tantos outros pregadores fiéis da modernidade, tenha em mente que Edwards estava realmente preocupado com uma questão de importância eterna. Salvação ou punição para todo o sempre, irmãos. Não deveríamos nos preocupar com isso. Aqui nós temos um instrumento de avaliação
da nossa saúde espiritual. Que tipo de pregador você gosta de ouvir? Você recebe as mensagens fiéis e às vezes pesadas do seu pregador? Ou será que muito facilmente você as rejeita no coração? E se elas persistirem por um tempo, você acaba dando um jeito de mudar de pregador ou mudar de igreja. Vocês sabem que isso acontece. Acontecia aqui nos dias de Miqueias. Trocaram-no por outro pregador. Mas faziam isso nos dias de Elias, nos dias de Moisés, nos dias de Isaías e Jeremias, nos dias do próprio Senhor Jesus. É o que acontece às vezes com pregadores e crentes que resolvem ser fiéis à palavra. Este é um dos preços, irmãos. Nem sempre nossas igrejas serão lotadas. Nossa mensagem não é tão atraente para a maioria dos cristãos da modernidade. Por vezes nós vamos sofrer com os rótulos que vêm de fora e até de dentro da igreja. Esses irmãos mais conservadores são retrógrados, atrasados demais, cabeça dura, intolerantes, estreitos, quadrados. Esse pastor da IPBE é tão jovem, mas tão antiquado. São as avaliações de pessoas que não levam o que temos na Escritura a sério, irmãos. Não é a avaliação de Jesus. Na abertura do Sermão da Montanha, Ele nos chamou de bem-aventurados. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não teremos vida mais fácil. Mas em meio às perseguições, difamações e rótulos, nós podemos nos alegrar, irmãos. Somos parte da família fiel do Senhor. E podemos nos alegrar também, porque ao final deste texto, entre os versos 12 e 13, Miqueias nos diz que o plano do Senhor é reunir o remanescente. O verso 2, irmãos, parte A, apresenta a promessa do Senhor. O próprio Deus, em primeira pessoa, diz: vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Samaria havia caído, irmãos, sob a mão dos assírios. E Jerusalém, a esta altura da história, estava sitiada, muito provavelmente, por Senaqueribe, o rei da Síria. Ela foi cercada, mas não caiu. Cairia 100 anos mais tarde, sob a forte mão de Nabucodonosor, por causa dos pecados apontados por Miqueias. Cobiçadores e presunçosos foram exilados na Babilônia. Mas, pastor, e os crentes remanescentes? E os judeus piedosos de Jerusalém? Miqueias lhes diz aqui: o Senhor sabe onde vocês estão.
o Senhor vê a pesada mão dos opressores sobre vocês. E antes que vocês se entreguem à total desesperança, escutem, o Senhor vai reuni-los outra vez. Nós perguntamos, por quê, irmãos? Por que Deus vai reunir seu remanescente? Porque Ele é o bom pastor de seu povo. Verso 12, parte B. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. O Senhor é o pastor deste remanescente. E este remanescente é feito de ovelhas. Eu não sei se você sabe porque nós somos chamados de ovelhas ao longo de toda a Bíblia. Nem sempre é um elogio, irmãos. Vocês sabem que ovelhas são frágeis. Não podem se defender sozinhas. Em muitos momentos são teimosas. Se afastam do caminho. E depois não conseguem encontrá-lo para voltar. A sorte das ovelhas na vida é ter um bom pastor, que as protege dos inimigos da noite, e que quando se perdem, vai encontrá-las e outra vez as guia de volta para o aprisco. O Senhor está dizendo para Israel, vocês se perderam, mas eu vou encontrá-los de novo. E ao encontrá-los, eu vou liderá-los de volta à reunião dos santos. Mas será que Deus pode fazer isso? Verso 13 nos responde, irmãos. Deus pode. Pois Ele é aquele que abre o caminho. Ele irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão do cativeiro outra vez. O Rei deles, o Senhor, os guiará. Não se está falando de qualquer pastor, irmãos. O supremo pastor de Israel também é o Rei da glória. Como abriu o Mar Vermelho no Êxodo, o Senhor vai abrir outra porta para a sua igreja no futuro. E como o rei guerreiro de Israel, Davi, o próprio Senhor lutará pela causa de seu povo. Ele vai salvá-los e guiá-los outra vez. Não é o que queremos também na vida, irmãos? Não queremos andar em segurança? Se é o que queremos, nós precisamos ser guiados pelo Supremo Pastor. Muitos anos antes de Miqueias, Davi estava cantando. Ele restaura o meu vigor, o pastor, e ele me guia nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mas como, Renan, o Senhor nos guia agora? Bem, o Dr. Heber Júnior, irmãos, em um excelente livro sobre o assunto, escreve: erramos ao pensar que direção é inspiração íntima do Espírito Santo, sem a participação da palavra escrita de Deus. Falamos do sentir paz no coração e nos esquecemos que vozes interiores nem sempre são expressão de uma escolha santa.
Deveríamos adotar o caminho bíblico da sabedoria e não depender de coisas tão subjetivas e enganosas. Só a título de exemplo, perguntaram ao pastor presbiteriano Timothy Keller por que ele plantou a igreja de Nova York. O senhor sentia paz no coração? Ele disse não. Tinha certeza que daria certo? Ele disse não. Ouviu algum chamado misterioso? Ele disse não. Então por que o senhor foi? Ele disse porque a oportunidade se abriu e ninguém estava fazendo isso para a glória de Deus. Se dependesse de paz no coração, eu não teria plantado a igreja. E se dependesse de paz no coração, nosso Salvador não teria morrido na cruz. Este não é o caminho bíblico, irmãos. Qual é o caminho da sabedoria bíblica? Meditação na palavra. Reflexão sobre a vida a partir da Escritura. Veja por você mesmo. Quantos servos de Deus não são vistos ao longo da Bíblia, considerando as possibilidades a partir do que ouviram da voz de Deus? Nós precisamos saturar mente e coração com a palavra. Precisamos de conselheiros sábios, pessoas que já estiveram no que estamos agora, irmãos piedosos que podem ver o que não vemos hoje, amigos queridos e comprometidos com a palavra que podem nos apontar o que está errado ou certo. Se está entre duas opções, ande com cuidado pelo caminho da suspeita do seu próprio coração, minha irmã. Ou você se esqueceu do que diz a palavra sobre ele? Ele é enganoso. Você não deveria segui-lo sem reservas. Não pode andar como o mundo sugere. Siga o coração. Não dá para fazer isso. Você precisa, ao contrário, perscrutá-lo, sondá-lo, questioná-lo, para saber quais são as verdadeiras motivações do coração. Nós também devemos andar pelo caminho da espera, irmãos. Talvez este seja o mais difícil, mas ele é extremamente bíblico. Esperar em Deus é aprender a confiar nele na prática. É não se adiantar até que tenhamos clara direção. E enquanto esperamos, nós precisamos lembrar do seguinte: o Senhor não quer meramente nos revelar sua vontade. Em muitas situações Ele quer operá-la nas nossas vidas. Não é só nos apontar o caminho, é muito mais nos santificar ao longo dele para a glória de seu próprio nome. Santificação é o projeto de Deus no meio de tudo que você está vivendo agora. Mas verdade seja dita, Renan, como os remanescentes de Jerusalém, por vezes nós estamos sofrendo, chorando e tememos os inimigos que nos cercam. E é bom que lembremos quem são: o mundo, a carne e o diabo. Como encontramos ânimo para seguir, força para lutar? Enquanto eu escrevia, irmãos, o trabalho de mestrado, o trabalho de conclusão, eu me deparei outra vez com a vida de David Brainerd.
É um diário que Jonathan Edwards editou e publicou, e que acabou se tornando a obra mais famosa dele. Se você nunca leu, faça isso. Edwards não tinha ideia, irmãos, mas este livro acabou sendo sua maior contribuição missionária. Pois no século seguinte, que é chamado de o século das missões protestantes, todos os grandes missionários que foram para as mais diferentes regiões do mundo, todos eles levavam uma Bíblia e o diário da vida de David Brainerd. E é claro que nós nos perguntamos, por que um livro sobre um homem de vida tão curta, Brainerd morreu aos 29 anos, e por que um livro que não apresenta grandes sucessos ministeriais em termos pragmáticos, número, crescimento, conquistas? O ministério dele, na maior parte do tempo, foi pequeno. Por que um livro assim foi tão útil nas mãos de Deus para abençoar tantos missionários? O pastor John Piper, ao seu melhor estilo, responde, irmãos: a vida de David Brainerd é um testemunho vívido e poderoso de que Deus pode e usa santos fracos, doentes, desanimados, surrados, solitários e lutadores, que clamam a Ele dia e noite para realizar coisas surpreendentes para a sua glória. É a melhor coisa que os missionários aprenderam com Ele. Santos fracos, servos de um Deus forte, podem muito para a glória de Deus. A vida cristã é assim, meu irmão. Você se sente fraco neste dia do Senhor? Sua fé está cambaleando? Você está com medo dos inimigos que lhe cercam? Refugie-se em Deus outra vez. Resolva, como estes homens do passado, resolva ser um crente de oração. Decida ao longo desta semana orar mais e melhor para a glória de Deus. Piper diz que a oração, irmãos, é o radiotransmissor daqueles que estão no campo de batalha. Todos nós estamos. A qualquer momento, os soldados do Senhor podem usar o rádio para falar com o quartel-general e celestial. E o que acontece durante a oração, irmãos? O Senhor nos dá força para enfrentar as batalhas e ao mesmo tempo recebe a glória de ser o nosso pastor e provedor ilimitado. Nós oramos para a glória dEle. Ande sob a liderança do seu pastor, meu irmão. Não aceite conselhos do seu coração. Não siga a última moda. Ande sob a liderança da voz do seu pastor. Ande em oração. E seja qual for a situação hoje, ande com esperança. Talvez a vida esteja complicada, irmãos. Mas nós ouvimos aqui, o Senhor nos dará uma última e melhor reunião. Jesus, em seu sermão escatológico, nos prometeu. Em Mateus 24, ele disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta,
E estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Seja qual for a sua situação hoje, ela está para mudar em breve. Nós vamos ouvir o som da trombeta, irmãos. E naquele grande dia seremos reunidos ao Senhor nos céus. Se você vive a melhor fase da vida, não se deixe enganar. Não seja tolo. A glória do Filho do Homem nas nuvens será infinitamente melhor do que qualquer glória passageira na terra. Não se iluda. Mas se vive a pior fase da vida, não se entregue ao desespero. O Filho do Homem trará algo tão maravilhoso, irmãos, que fará todos os nossos sofrimentos parecerem nada. Será dia de alegria para você. Os incrédulos é que ficarão tristes. Eles lamentarão, pois para eles será dia de condenação e de juízo eterno. Por isso, meu amigo, nós imploramos, nós não queremos que você se perca para sempre. Enquanto há tempo, ouvinte do Evangelho, amigo do Evangelho, escape da ira de Deus enquanto há tempo. Dê ouvidos à voz do profeta Miqueias. Fuja do juízo de Deus, passando pela porta que Ele mesmo abriu para a sua salvação. Foi Jesus quem disse de si mesmo: eu sou a porta. E quem entra por mim não encontrará condenação. No mesmo texto de João, ele se chamou de o bom pastor, que dá a própria vida por suas ovelhas. Sabe qual é a melhor notícia de Deus para você? Não é que você vai prosperar, ficar saudável e viver muitos anos na terra. Isso é pouco demais. A melhor notícia de Deus para você é em Cristo. Ele abriu uma porta para a sua alegria eterna. Quando o Senhor Jesus deitou a própria vida no Calvário, Ele estava pagando por seus pecados e pelos meus pecados. Como bom pastor, Ele deixou a glória dos céus e veio nos procurar na terra, irmãos. E como um rei guerreiro, ao morrer na cruz, Ele estava derrotando os nossos maiores inimigos. De uma vez só. Ele venceu a condenação do pecado que pesava sobre nós. Ele afugentou o próprio diabo que nos queria no inferno. E Ele venceu a morte que nos aguardava de boca aberta. Nós, os que já estamos em Cristo, passamos pela porta e jamais sairemos dela para a glória de Deus. Você que ainda não fez isso, faça-o hoje. Se você está entendendo, se está sentindo, é porque o Espírito tem lhe dado olhos para ver e ouvidos para ouvir. Entre pela porta de Deus, Cristo Jesus, e escape do juízo infernal que vem. Foi o que Edwards, irmãos, fez ao início da vida. E por meio de suas resoluções, nós percebemos que ele entrou para nunca mais sair.
Ainda jovem, ele planejou viver toda a vida para a glória de Deus. Nada podia ser ignorado. Tudo precisava estar sob o senhorio de Cristo. Ele mesmo tinha que ser constantemente avaliado. Por que não seguimos o exemplo deste servo de Deus do passado? Por que não nos avaliamos hoje? Quais são seus planos, meu irmão? O que você tem pensado sobre a vida? Será que os seus planos contemplam a glória de Deus? Exalam piedade cristã? Promovem o crescimento cristão do seu coração, da sua família, dos seus irmãos? Será que toda a nossa vida, irmãos, está sob o senhorio de Cristo? É provável que não. Mas uma coisa precisa ser dita. Ninguém aqui chegou à linha final. Logo, há tempo para repensar nossos planos, para dar uma reorientada nas ambições. Há muito tempo para que cresçamos em maturidade e piedade para a glória de Deus, diferentemente dos judeus dos dias de Miqueias. Vamos seguir Edwards, resolver viver toda a nossa vida para a glória do Senhor e, consequentemente, para o bem das pessoas com quem vivemos. Curve a sua cabeça. Faça uma breve avaliação de si mesmo.